Baedo Ryun, o homem que mais odeia, perdeu a sua vida devido ao plano maligno das grandes guildas. Ele, então, se tornou protagonista de um jogo que ainda estava em fase beta, reencarnando como filho caçula de uma família rica, chamado Raul Washington. Bom, antes de começar o vídeo, eu vou estar pedindo para você deixar aquele like, se inscrever no canal, porque isso fortalece muito o canal, beleza? E me ajuda também a me motivar a trazer mais vídeos para vocês. E também para eu saber se vocês estão gostando ou não. Já para os donos do malote que queira apoiar o canal com alguma quantia, eu vou estar deixando minha chave Pix aí nos comentários, beleza? É só clicar no link, copiar a chave e mandar. Tá bom. Tamo junto. Agora chega da minha enrolação e vamos pro que interessa. O Mauá teve início em 2035, exatamente no ano em que os avanços tecnológicos levaram à criação do mundo da conexão. Esse mundo era tão real quanto o mundo real. Havia NPCs com movimentos perfeitamente naturais, esgrima e magia bonitas que só poderiam ser experimentadas em um jogo. Todas essas características atraíram mais de 100 milhões de pessoas para o mundo da conexão. Em um lugar completamente destruído pela guerra, havia vários guerreiros lutando contra um homem chamado Baedo Ryun, que era conhecido como Crash. Ele ataca todos de uma vez. Todos os guerreiros vão para cima do Baedo Ryun, mas ele não era pouca bosta não. Seu rank na conexão era 13. Ele era considerado inimigo do Império. Sua classe era psicocinésia, ou seja, apenas com a força da mente ele conseguia manipular objetos. E é exatamente isso que ele faz para acabar com todos os guerreiros que estavam pulando em cima dele ao mesmo tempo. Ele começa a pegar várias espadas ao seu redor e lança elas na direção dos guerreiros. Enquanto isso, os arqueiros atiram suas flechas de fogo na direção do Baedo Ryun. Ele vê as flechas vindo em sua direção e com apenas uma das mãos consegue parar todas as flechas. Os arqueiros vendo aquilo ficam impressionados. Em seguida, o Baedo Ryun manda as flechas de volta na direção dos arqueiros. Nisso, eles gritam para todos desviarem, que as flechas estavam voltando em suas direções. Mas mesmo assim, alguns guerreiros são acertados pelas flechas. Enquanto isso, Do Ryun pegava sua faca e ia em direção ao seu inimigo, cortando a sua garganta. Os guerreiros, vendo que aquele cara era um psicopata apelão do cacete, falam: "Maldita psicocinésia, que habilidade bizarra da peste. Existe não, véi." Em seguida, eles olham para o céu como quem não quer nada, né? Daí eles vê que tinha várias armas flutuando em cima deles. Em seguida, as armas são todas apontadas na direção deles. E o Do Ryun só abaixa a mão jogando todas as armas nos guerreiros. Só sei que tinha uns 300 guerreiros contra o cara. Ele saiu arregaçando tudinho na porrada. Onde ele passava, havia montanha de corpos. Em seguida, ele parece estar procurando alguma coisa. Quando menos espera, estava esse bispo todo lascado. E aquilo que o Do Ryun procurava estava no pescoço do bispo, que era esse colar aí. Enquanto ele estava tentando pegar, o bispo dizia: "No fim, Deus disse que os salvadores virão para este mundo." Quando o garoto estava prestes a pegar o colar, o bispo acaba segurando sua mão e, muito eufórico, perguntava o porquê que o garoto tinha levado o caos a este mundo. Por que ele tinha matado os inocentes e queimado as cidades. O Do Ryun pega o colar e diz: "Para, velho, não coloca a culpa em mim, e sim na guilda que havia conspirado com o Império." O garoto logo percebe que os atrasados da guilda estavam próximos e por isso ele decide acelerar seu objetivo. Em seguida, ele sobe as escadas enquanto o velhote falava que todos iriam pagar pelo que fizeram. Até que ele chega até essa caixa gigante que tinha um buraco no meio, com o mesmo formato do colar que o garoto havia pego do bispo. Colocando o colar em cima do buraco, ele acaba abrindo uma passagem secreta no chão. Enquanto descia as escadas, ele falava que, de acordo com as informações, mas ele acaba sendo interrompido pelos itens que ele acabou encontrando: uma pulseira, um livro e uma pedra. Esses provavelmente eram os primeiros itens míticos em toda a conexão. 5 anos atrás, as grandes guildas entraram em uma conspiração com o Império e destruíram o mundo. Tudo que o garoto tinha feito nos últimos 6 meses foi para isso. Um NPC se lamentando não era nada. As grandes guildas assumiram o controle da conexão e ele era o único jogador solo sobrando dentro do top 100. Em seguida, o garoto pega os itens míticos e guarda antes que chegasse alguém ali. Se descobrissem que ele havia pego
tudo, primeiro as guildas iriam ficar furiosas. Bom, mas antes ele precisava sair dali. Quando ele estava prestes a ir embora, o Prota percebe que havia uma fita de jogo no chão. Sem entender o motivo daquele negócio estar ali, ele pega. Assim que ele pega, começa a sentir uma dor enorme e se pergunta como que era possível um erro de conexão. Em seguida, ele acorda no mundo real, sangrando muito, enquanto alguém mandava ele parar de se mexer. As coisas estavam indo muito bem para o Dom Ryun antes disso acontecer. Ele não achou que eles iriam tão longe no mundo real. Um dos caras de preto estava em ligação com o presidente, avisando que eles tinham pegado o garoto e perguntava se ele queria que eles levassem ele vivo. Um dos caras de preto perguntou o que o presidente havia dito. O cara que estava na ligação com o presidente diz que o presidente havia dito para matá-lo, que ele queria apenas a cabeça. Em seguida, 4 dos 5 homens de preto seguram o garoto enquanto o cara de óculos falava. Achou mesmo que poderia fazer qualquer coisa só porque era bom no joguinho? Nada mais o assustava depois que você se tornou famoso, certo? Em seguida, cobrem a cabeça do garoto e cortam sua cabeça. Matar pessoas por causa de um jogo, isso era meio escroto, né? O Prota começa a se perguntar se ele iria morrer mesmo desse jeito deplorável, até que ele escuta alguém o chamando. Ele acaba acordando no corpo de um garoto loiro muito assustado. Ele, sem entender o que estava acontecendo, começa a analisar o local. Ele acreditava que tinha morrido depois de ser esfaqueado. Em seguida, sua empregada se dirigindo ao Prota pergunta se ele estava bem, o chamando de Raul. O Prota, olhando para ela, pergunta como assim Raul. Porém, ele fica perplexo com uma coisa. Ele conseguia ver uma pequena janela de atributos em cima da empregada. A garota fala que ele estava suando muito frio e pergunta se ela deveria chamar um médico. Porém, o Prota não estava conseguindo nem escutar o que ela estava falando, pois ele estava muito perplexo por estar conseguindo ver sua janela de atributos. Ele sentia como se estivesse vendo algo que não deveria. Em seguida, aparece uma notificação para o Prota, dizendo que a sua alma se acomodou e que estava ativando o sistema de beta fechado da conexão. E agora, ele podia usar a interface de usuário. Em seguida, ele fica, caralho, como assim? Isso não é possível. Significa que eu estou inserido no campo da conexão? Enquanto estava na janela, o Prota percebe que conseguia sentir praticamente tudo, mas que isso também era bem diferente de quando ele se conectava como Crash. A sincronização, o nível da conexão que você tem com a conexão decide sua força naquele mundo. Jogadores normais possuem 30% de sincronização, porém, o Baedo Ryun possuía quase 90%. Ele conseguiu ficar como primeiro do ranking por 10 anos, até que as grandes guildas surgiram. O Prota fica na mágoa por não ter mais aquele corpo que ele tinha gastado tanto tempo subindo aquele corpo de nível. Mas isso era irrelevante, né? O sistema tinha dito que o Prota estava em um beta fechado e era o único usuário que podia usar o sistema nesse mundo. Então, mesmo estando em um beta fechado, ele conseguia ver seu inventário. Em seguida, o sistema começa a analisar as informações do usuário. O sistema acaba detectando informação bloqueada e acaba atualizando essas informações. Em seguida, o Prota começa a lembrar de todas as memórias do Raul. Ele iria usar as informações e os poderes de sua vida passada para ascender novamente ao topo. O nome do Prota agora era Raul Washington. Ele era o filho caçula dos Washington, o quinto conde do reino de Ruben. E o Condado Washington é o primeiro de todos a ruir na conexão. Condado Washington, uma das famílias ortodoxas do reino Ruben. O conde e seu filho primogênito morreram repentinamente e o segundo desapareceu. O golpe de estado ocorreu quando o filho caçula herdou o condado. Durante esses desastres, a barreira das áreas proibidas quebrou e eles não conseguiram suprir a invasão dos monstros. E o Prota era esse filho caçula. Essa cidade linda vai ser arruinada nos próximos 3 anos. E o nosso meninão não poderia de jeito nenhum deixar isso acontecer. Ele não tinha mais a vida do Baedo Ryun, nem do Crash. Essa era sua última tentativa. Ele teve que sofrer enquanto vivia com o Baedo Ryun. E se ele perdesse a chance de viver nessa vida de novo, isso seria bastante triste. Só havia um jeito de parar a ruína. Ele precisava ficar mais forte. Faltava um mês para a tradicional cerimônia de maioridade do Condado Washington começar. Para entrar na Academia do Reino, o Prota iria precisar chegar até as semifinais. Lá ele poderia ficar muito mais forte e com isso ele poderia proteger sua vida naquele mundo.
O Prota pega sua espada e começa a dar alguns golpes, mas acaba caindo de cansado. Ele não conseguia entender o porquê que ele estava tão cansado depois de só dar alguns golpes, até que ele percebe que era nível 5. Ele só tinha 2 níveis de diferença comparado com a empregada Ana. Ele precisava começar seu treinamento para o torneio nesse exato momento. Um mês depois, chega o tão sonhado dia do torneio de cerimônia. O Raul estava impressionado com a quantidade de pessoas que iriam participar do torneio e percebe que iria ter que lutar contra todos. O Prota sentiu muita dor durante seu último mês para passar das qualificatórias. A última vez que ele tinha checado seu nível estava em 13. Seu vigor estava pronto e ele ainda tinha aquele plano para lutas. Ele tinha certeza que iria chegar nas semifinais. Em seguida, ele percebe um vulto em suas costas como se alguém fosse atacá-lo. Rapidamente, ele olha para trás e desvia. Essa pessoa que tinha atacado o Prota era seu primo Dion. Ele pede desculpas pelo soco e diz que sua mão havia escorregado. Essa aí é velha, hein? Esses outros que estavam atrás dele eram seus primos. Ele sempre fez bullying com o Raul durante seu treino de esgrima no passado. O escritor e o conde deixaram isso passar por causa do lema da família, o que significa que ele não passava de um pedaço de bosta que ficava fazendo bullying com os mais fracos. O Dion fala que era melhor o Prota recuar, senão dessa vez não iria ser apenas um osso quebrado. Ele iria quebrar cada osso do seu corpo. Em seguida, ele manda deixar o Raul passar, que ele iria chorar, tirando sarro com o nosso meninão. Dion, ele era o candidato mais provável de vencer aquele torneio. Porém, o Prota manda ele rir enquanto pode, pois ele iria ser destruído pelo nosso meninão na final. Logo depois, na sala do rei, o mordomo vai lá entregar o relatório diário do torneio para ele. O rei logo pergunta se tem alguém minimamente razoável. Vendo o relatório, o Lorde não consegue esconder que estava surpreso e pergunta onde estava seu filho Raul. O mordomo explica que ele tinha voltado para o quarto depois de finalizar a refeição. Em seguida, ele diz que o mordomo estava dispensado. Assim que o mordomo sai da sala, o Lorde começa a dar gargalhadas e dizer que esse era mesmo o seu filho e que ele tinha conseguido chegar na fase de grupos do torneio. O seu pai nunca forçou a aprender a como empunhar uma espada, porque sempre foi mais fraco que seus irmãos, mas então ele começou a treinar um mês atrás, antes do torneio começar. No início, o Prota não passava de um fracassado e caía sempre depois de 10 minutos de treino, porém, ele nunca desistiu. O seu pai sabia que ele estava sofrendo bullying durante o treinamento por causa do seu corpo fraco, mas se ele ajudasse, ele sofreria ainda mais por ser incapaz de lidar com seus próprios problemas sem sua ajuda. O Lorde teve que esperar até que ele conseguisse lutar por si mesmo. Porém, o Prota acabou superando as expectativas de seu pai. Assim que o torneio acabasse, o Lorde iria pessoalmente visitá-lo. O tempo dá uma avançada e já chega no dia da final. Porém, os espectadores estavam insatisfeitos com a luta, mandando eles pararem de enrolar e acabarem logo com isso. O adversário do Raul não conseguia entender como que o Prota ainda estava de pé. Em seguida, o cara vai para cima do Raul, tentando fazer ele cair, porém o Prota demonstra bastante resistência e defende todos os golpes. Muito puto, porque o pessoal estava começando a torcer pelo terceiro filho, o figurante vai para cima do Raul, dizendo que ele não iria conseguir fugir para sempre. E enquanto atacava, pergunta se o Raul não sentia vergonha por fazer esse tipo de coisa, sendo um membro da família do conde. O Raul fala: "Você tá dizendo alguma coisa? É que o barulho das espadas se chocando não tá deixando eu te ouvir." Em seguida, o Raul dá uma recuada, ficando em modo de defesa, apenas esperando pelo seu inimigo, enquanto alguém mandava o figurante que se chamava Edmond acabar logo com essa luta, que ele já tinha estendido demais e que essa pessoa teria até apostado seu salário no cara. O figurante começa a levar a luta a sério e começa a imbuir sua mana na espada. O pessoal vendo aquilo já fica tudo assustado, dizendo que o Raul tinha que desviar disso, senão ele iria de arrasta. Em seguida, o tal Edmond vai com tudo para cima do Raul, que apenas se espera, enquanto o figura ia na direção do Prota, ele se perguntava se o Raul não iria desviar. Logo de repente acontece uma explosão, deixando todos assustados e curiosos para saber o que havia acontecido, quando do nada aparece o juiz dizendo que a luta havia acabado e que o vencedor era o Raul. Os espectadores começam a gritar que o terceiro filho havia vencido, impossível. Enquanto o figurante fica sem entender o motivo do Prota ter sido o vencedor, sendo que a luta nem tinha acabado, e diz que se ele não tivesse impedido,
Porém, o juiz diz que ele estava sendo tolo, pois se ele não tivesse interferido na luta, ele teria morrido, e manda ele observar seu pescoço. O Raul estava naquela posição porque ele não só estava tentando bloquear o ataque do seu inimigo, como também estava mirando em seu pescoço. Depois daquela luta, o Prota subiu bastante de nível, e o melhor de tudo, ele tinha 5 características únicas. Mestre em psicocinésia é uma característica que o Baedo Ryun tinha. Já a linhagem real é o que o Raul possui. O resto delas ele iria desbloqueando enquanto subia de nível. O Prota continuou vencendo batalha por batalha, até que finalmente conseguiu chegar à grande final. O Raul estava bastante feliz. Enquanto isso, os espectadores não conseguiam entender como que ele tinha chegado até ali, e diziam que ele tinha apenas sorte. Alguns se perguntavam se ele estava usando algum tipo de truque, porém, outros diziam que isso era impossível. Mas os civis da conexão nos estágios iniciais não sabiam sobre os poderes que os jogadores tinham. Então por isso, o Prota decide manter isso em segredo, e só iria usar o psicocinésia quando os jogadores aparecessem. O Prota acreditava que iria conseguir esconder isso com suas grandes habilidades de atuação. Em seguida, chega o mordomo perguntando se o Prota estava ferido, porém ele diz que estava perfeitamente bem, pois mesmo que ele se machucasse, havia um sacerdote curandeiro de prontidão na arena. Mas mesmo assim, o Ivan manda ele não abaixar sua guarda, pois existia um ferimento que eles não podiam curar. Percebendo que o mordomo estava preocupado com ele, o Raul disse que iria tomar cuidado. O Prota não conseguia se acostumar com aquilo, já que ele nunca passou por isso em sua vida passada. Em seguida, ele pergunta sobre a coisa que ele havia pedido ao Ivan. O mordomo então entrega um papel ao Raul, dizendo que havia sido solicitado com sucesso, e pergunta se ele tinha certeza sobre isso, pois quem estava na final era o Sir Dion. Mas o Raul manda o Ivan não se preocupar que ele iria vencer. O mordomo então diz que confiava no Raul e se retira. O Ivan percebe que a confiança do Prota estava muito parecida com a do Conde quando ele era mais jovem. Filho de peixe, e peixinho é, né? Porém, o oponente da final será o Dion, e ele feria brutalmente quem quer que enfrente. Existia um sistema de apostas do condado. O condado criou um sistema de apostas legais para os torneios, e essas apostas também vão para os participantes. O Prota bota aquele papel que o Ivan havia lhe dado na mesa e diz que aquilo era o suficiente para garantir seu lugar na família. Agora só faltava ele destruir seu primo Dion na final. A batalha final finalmente chega. O Raul e o Dion já estavam na arena se preparando para o combate. Enquanto isso, algumas pessoas gritavam o nome do Raul, botando o moleque para cima, enquanto outros diziam que ele iria ser amassado. Em seguida, o Dion chama o Raul de fracote e diz: "Não sei como você chegou tão longe, mas vou garantir que você considere essa decisão de ter vindo aqui a sua pior." Ele tentava de todas as formas entrar na cabeça do Prota, porém, como vocês podem ver, o Prota estava muito preocupado com as coisas que ele estava falando. O cara estava quase caindo no sono, velho. Em seguida, o Raul pergunta se o Dion já havia acabado de alongar sua língua. Esse moleque é brabo demais. Depois dessa tirada de onda do Raul, o Dion fica muito puto com ele, xingando o moleque até a alma, liberando uma alta quantidade de mana. Os espectadores vendo aquilo começam a dizer que o Raul não era páreo para ele. Porém, ele estava agindo todo durão, mas o talento e potencial dele era só de rank B. Ele podia até parecer impressionante agora, mas esse era o seu limite. A batalha começa e o Dion vai para cima do Raul, dizendo que iria fazer ele ir de arrasta. Mas o Raul mostra uma velocidade fora do normal, pulando para o alto e atacando o Dion, que fica muito assustado, jogando ele para longe. Em seguida, o Dion manda o Raul parar de se mostrar. Já o Raul percebe que a flexibilidade do Dion era menor do que ele imaginava. E enquanto pensava sobre a força do Dion, o Raul decide deixar essa merda pra lá e contra-atacar os ataques do seu primo. De repente, o Dion lança um corte pra cima do Raul, mas ele acaba desviando facilmente. Por conta dessa situação, o Dion se pergunta o motivo dele não conseguir atingir o nosso meninão. O Dion lança outro ataque, obrigando o Raul a se defender. O Raul não estava conseguindo ver o movimento da espada dele claramente, porém, o Prota bota o pé e o Dion acaba caindo igual merda. Uma habilidade com espada sem nenhuma experiência prática é a mesma coisa de dar um míssil para um bebê atirar. O Prota não conseguia entender como que o Raul tinha sofrido bullying para um cara como esse, menor.
o cara fica puto depois de levar uma rasteira e diz que iria matar o prota. Vendo que o Dion estava emanando muita mana, se pergunta se a única coisa que ele sabia usar era só a espada de mana. Em seguida, os espectadores ficam assustados, pois o prota acerta a espada do Dion, jogando ela para longe. O Raul faz sua pose de ataque e diz que tédio, é só isso. Afinal de contas, você não é nada, Dion. Depois de escutar isso, o Dion começa a correr para tentar pegar sua espada. Porém, ele esquece do truque que o prota tinha acabado de usar contra ele. E por ele ter esse problema de raiva, ele sempre acaba caindo no mesmo truque. O Raul passa a rasteira no Dion novamente, fazendo ele passar vergonha. Em seguida, ele corre na direção do prota, mas o Raul dá um tapão na nuca do cara, apagando ele totalmente. Os espectadores veem aquilo e falam: impossível, o Dion perdeu? Como assim? Aquele Dion caído igual merda no chão. Enquanto isso, o prota fala: ô juiz, o oponente tá caído aí, mano, você vai continuar a batalha? É aí que o Raul Washington é declarado como campeão do torneio da cerimônia da maioridade do condado Washington. Todo mundo começa a gritar e a comemorar a vitória do prota. Porém, prota não tinha lá o melhor vigor e por conta disso ele acaba caindo após a batalha. O pessoal preocupado com o Raul chama os curandeiros para ajudar o cara, quando de repente aparece uma notificação do sistema avisando que a missão torneio de cerimônia de maioridade havia sido concluída e mandando o prota checar a sua recompensa. Depois de completar a missão, o prota agora iria poder ir para a academia do reino. Enquanto isso, na área VIP, o Ivan diz que estava muito orgulhoso do Raul. Mas o Conde, o pai do Raul, estava com cara de poucos amigos, como se estivesse desconfiado de alguma coisa, pois tinha alguma coisa estranha, já que o Raul tinha brincado com o Dion nessa batalha. Se ele conseguiu mesmo chegar nesse nível em apenas um mês, ele era um gênio. Em seguida, o prota lembra que seu pai estava assistindo e começa a assinar para ele, pensando que provavelmente ele sabia que o Raul era bom bastante para ir para a academia agora. Em seguida, o prota vai até a sala do seu pai para dizer que ele queria ir para a academia do reino. Porém, seu pai acaba dizendo que não poderia permitir aquilo. O Raul já pergunta o porquê, né? Pois ele achava que poderia ir se conseguisse chegar pelo menos nas semifinais. Já seu pai diz que isso era situacional, pois pelo que o Lorde havia visto, o Raul precisava ficar por mais tempo ao seu lado, por conta que ele havia caído depois da batalha. O seu pai tenta convencê-lo a ficar um pouco mais, mas o Raul diz que a frase que seu pai sempre dizia: aprender sobre a espada é uma jornada da vida inteira. E diz que seu pai sempre dizia isso. Ele estava tentando ir para a academia para aprender mais, assim como seu pai havia dito. E diz que ele não poderia impedi-lo, vendo seu filho muito ousado. O Conde aceita que seu filho havia crescido bastante. Em seguida, ele aceita. Porém, para isso, ele iria ter que passar por cima do Conde, que logo puxa sua espada, chamando seu filho para aquele X1 de respeito. E também para ver qual seria a reação do Raul. Um mês se passa e finalmente o prota conseguiu a tão sonhada ida para a academia do reino. Porém, não foi tão fácil como vocês imaginam, já que assim que seu pai chamou ele para o X1 ali mesmo, ele não pensou duas vezes e foi para cima do Conde. Em seguida, o Conde pergunta se era só isso que o Raul tinha e diz que iria lhe mostrar a habilidade verdadeira com a espada. Depois daquele ataque, o prota acabou desmaiando. Ele havia dito que aquilo era apenas uma olhadinha em toda a capacidade dele, mas o prota tinha quase certeza que aquilo tinha sido a força completa dele. Esse quinto Conde poderoso morre logo quando o mundo da conexão começa, e depois disso o condado é destruído rapidamente. Para impedir essa destruição, o Conde precisava estar vivo. Agora o prota tem que atingir as expectativas dele, já que ele havia deixado ele sair, né? Ele iria ficar mais forte para assim proteger a sua família. Enquanto o prota ia embora do reino, o Conde observa de sua sala bem sério. O Conde até tentou fazer o prota desistir, porém ele não desistiu. Vendo a persistência de seu filho, o Conde fica muito feliz e diz que aquilo era digno da família Washington. Em seguida, o prota usa sua psicocinésia, mudando a direção do ataque da sua espada e acertando o rosto do Conde. E mesmo usando ela e acertando o Lorde, ele apenas conseguiu fazer um pequeno ferimento. Depois dessa luta entre os dois, o pai do Raul acreditava que seu filho não era mais uma criança
e que já estava na hora dele testemunhar o mundo. Enquanto fazia uma pausa, o Prota vai até o cavaleiro Philip perguntar o quão longe eles estavam no destino. Philip explica que nessa velocidade eles iriam chegar em 5 dias e pergunta se eles deveriam ir mais rápido. O Prota diz que não e que eles precisavam treinar os soldados também. E continua indo nessa opinião, incluindo Raul e seus servos. Sua família selecionou um total de 50 pessoas. Das 50, 3 eram autocavaleiros, incluindo Philip, 6 cavaleiros aprendizes, 15 aprendizes e 20 cavalarias. Todos eles com um grau B ou mais alto do talento potencial. O número e o nível das habilidades não era ruim, mas para poder parar a destruição, eles precisavam ficar mais fortes. Em seguida, o cavaleiro chamado Jake avisa para o Prota que a manutenção da carruagem havia sido concluída e que eles poderiam partir quando quisessem. O Jake pergunta se eles precisavam mesmo levar esse tanto de gente para aquele lugar por um mês, mas o Philip manda ele não questionar as ordens do Sr. Raul. Porém, Raul diz que ele iria descobrir assim que chegassem lá. A cidade de Mira era uma das primeiras cidades que os jogadores vão quando acabam o tutorial. Essa cidade tem umas missões e itens escondidos, além de limitações de uso de mana para impedir os massacres irracionais dos jogadores iniciantes. Além de tudo, os recursos são infinitos, então os jogadores ficavam malucos por este lugar. Também tem o domínio de Deus, um lugar cheio de monstros para jogadores acumularem recursos. A razão pela qual o Raul estava levando esse tanto de gente era por conta desse lugar chamado Domínio de Deus. Ele levou todos os soldados para a zona de acumular recursos para subir de nível rápido, até que era um bom plano. Assim que o Raul entrou em Mirai, novas missões surgiram. O Prota achava que não poderia usar nenhum recurso até o lançamento oficial, algo que não era verdade. Graças a isso, talvez ele pudesse desbloquear mais recursos se atingisse as condições. Em seguida, o Jake vai até a carruagem do Raul, avisando que ele já podia se encontrar com o prefeito da cidade. Enquanto isso, o mordomo do prefeito avisava que o filho caçula do condado, Washington, Raul Washington, estava ali para visitá-lo, com 50 de seu povo. O prefeito, muito ignorante, pergunta o que ele queria fazer ali, pegar um ar fresco? Não fale do meu prefeito, não. Mas ele diz para o seu mordomo deixá-los entrar. Essa família fazia um bom dinheiro de materiais de monstros. O prefeito já estava pensando em deixar o garoto entrar para pegar o dinheiro dele. Logo mais, o Raul se encontra com o prefeito, que mostra uma personalidade bastante safada. O cara é extremamente gentil com o Prota, dando boas-vindas e tal, quase babando o ovo do cara. Quase! E o Prota acaba percebendo isso. O prefeito pede para que o Prota se sente para que eles possam conversar. O prefeito então pergunta o que tinha levado Raul até Mirai. O Prota então responde que ouviu dizer que tinha um lugar excelente para treinar ali. Com um sorriso bastante falso, o prefeito diz que ele tinha ido ao lugar certo. Mira era um lugar mais seguro para treinar. Em seguida, o Prota diz que não poderia ser qualquer lugar, e sim a Floresta Amaldiçoada. Muito assustado, o prefeito diz que era perigoso demais, especialmente para fracotes, para pessoas jovens. O cara ia chamar o Raul de fracote na cara dura. Porém, o Raul já esperava por esta resposta, e já que ele não tinha escolha, ele puxa seu saco de moedas com 500.000 moedas, dizendo que iria ter que jogar o dinheiro que ele daria de presente para o prefeito no rio. O prefeito, claro, vê o dinheiro e já coloca o olho grande e diz que estava brincando com Raul. Em seguida, diz que a Floresta Amaldiçoada iria ser mamada para ele e seus cavaleiros, e concede a permissão para eles entrarem na floresta. O Prota fica muito feliz. Agora, a única coisa que ele precisava fazer era acumular os recursos e pegar todas as recompensas. Desse jeito, eles chegariam no topo da conexão em breve. A cidade de Mira era um lugar construído por jogadores da conexão viverem, mas não tinha nenhum jogador, já que o jogo estava em beta fechado, exceto pelo Prota. E por causa disso, essa cidade estava atravessando uma crise. Tinha muitas pousadas e lojas grandes, prédios grandes de guilda e outras instalações, que são desproporcionais ao número de pessoas que moravam lá. E por este motivo, o preço das terras caíram bastante. O propósito verdadeiro do Raul era ir até o mercado imobiliário, pois se ele comprasse esses terrenos baratos, cedo ou tarde eles iriam ser usados para construir casas luxuosas para os nobres, casas de guilda para jogadores e apartamentos para jogadores comuns viverem. Ou seja, no futuro o Prota vai ganhar uma grana do cacete, chegando a ganhar até 100 vezes do que valem agora. Assim que os jogadores fossem para Mira, a guerra iria começar. Como o Prota lembrava,
Mira, a cidade que foi abençoada pelos deuses, acabou se tornando um refúgio para o prefeito. No passado, dava para ganhar dinheiro só alugando os terrenos, mas ainda assim não era o bastante, considerando a guerra que estava por vir e os riscos em potencial. O Prota precisava se preparar ainda mais. O Prota não conseguiu fazer nada contra as guildas na sua vida passada, por conta do poder financeiro deles, mas dessa vez seria diferente. Em seguida, o Prota estava fazendo seu cavaleiro Jake assinar um contrato, porém o Prota fica muito puto com ele, porque ele estava demorando pra cacete pra assinar, sendo que todos já haviam assinado, só faltava ele. Depois dos 50 cavaleiros do Prota assinarem, o Prota consegue criar a guilda Pioneiros, a primeira guilda em um mundo sem jogadores, a primeira e mais avançada guilda. Assim como o Prota, seus aliados também iriam receber assistência do sistema, como membros da guilda. Em seguida, o Prota vai até o escritório filial da Associação de Batalha. O Prota estava ali para ver alguns livros de habilidades e pergunta à atendente qual era o maior rank que eles possuíam. Livros de habilidade são livros com diferentes habilidades escritas neles. Se lê-lo com cuidado, você pode aprender a habilidade. O rank da habilidade vai do F ao S. A atendente diz que a filial disponibilizava livros de habilidade até o rank C, mas esses livros só podem ser comprados por clientes VIPs. Então o Prota pergunta qual eram as condições para se tornar um cliente VIP. Ele poderia se tornar contribuindo para a associação através de missões ou comprar diversos livros, mas para comprar esses livros ele iria ter que gastar muito. Ele iria precisar gastar no mínimo 10k de moedas de ouro para se tornar um cliente VIP. O Raul é rico, né? Então ele olha assim e diz: isso não é um problema. Posso ver os de rank D primeiro? A atendente já fica muito feliz e pergunta quais livros o Prota queria ver primeiro: espada, arco, magia ou escudo. Mas ele diz que queria ver todos eles. Depois de comprar todos os livros, o Prota faz o Philip e o Jake carregar tudo. Enquanto isso, o Jake perguntava se eles precisavam mesmo de tantos livros. Ele até pode achar que era um incômodo, mas no futuro esses livros iriam fazer eles avançarem para um nível ainda mais alto. O Jake sabia que os livros eram muito bem descritos e tal, mas normalmente esses livros eram usados para treinar apenas no nível iniciante. Já o Philip concorda e diz que eles poderiam ter comprado armaduras poderosas com o dinheiro que gastaram nos livros. O Prota diz que eles iriam entender no dia seguinte. Depois de ver os livros, o Prota começa a pensar que aquilo foi exagero, já que havia um limite no número de habilidades que um jogador podia usar. Então, normalmente, jogadores não podem ter várias habilidades. O Prota abre seu inventário e percebe que assim que ele chegou nesse mundo, havia 2 itens desconhecidos que ele não conseguia clicar em seu inventário. Porém, assim que ele havia recebido a missão, finalmente conseguiu usar aqueles itens e descobriu que um deles era uma enciclopédia de habilidades selada. A recompensa da missão que ele tinha recebido poderia ser a ativação dessa enciclopédia. Para registrar esses livros, o Prota iria precisar abrir a enciclopédia e segurar o livro de habilidade. Em seguida, ele consegue registrar seu primeiro livro de habilidade. Porém, iria demorar muito tempo para fazer isso com todos eles, e pergunta se teria algum jeito de registrar todos de uma vez. Assim que ele fala isso, o sistema acaba registrando todos os livros de uma vez, deixando o nosso protagonista incrédulo, se perguntando se o sistema havia entendido o que ele havia falado. Meio que sem querer, a ideia do Prota acabou funcionando. Depois de registrar todos os livros, ele conseguiu completar a missão. Em seguida, o Prota vai dar aquela checada nas recompensas da missão concluída e percebe que tinha ganhado uma característica bem roubada, que era chamada de copiador. Com essa habilidade, ele podia roubar habilidades do oponente examinado. O Prota vendo aquilo, fica impressionado com a apelação daquela habilidade. Em seguida, o Prota vê as estatísticas do item enciclopédia de habilidades que ele tinha em seu inventário e percebe que esse item se tratava do item mítico que ele havia pegado na ruína. Algumas partes de sua vida passada, como sua habilidade psicocinésia, e os itens acabaram indo com ele, porém, ainda tinha outro item em seu inventário. O Prota estava bastante curioso para saber que tipo de poder ele tinha. No dia seguinte, todos os soldados do Prota conseguiam ver suas janelas de status. Geral fica nervoso e sem saber o porquê daquilo. Em seguida, um subordinado chamado Bernard dá as boas-vindas para o nosso meninão. Porém, a cara do Prota estava péssima, pois ele não tinha conseguido dormir, porque ficou lendo toda a enciclopédia de habilidades a noite toda. Em seguida, o Prota pergunta se o Bernard tinha explicado tudo para os soldados. O Bernard explicou assim como Raul havia lhe instruído. Esse homem chamado Bernard era o enteado do Ivan.
Ele trabalhou no Condado 10 de jovem e foi ensinado pessoalmente pelo Ivan. Ele também possuía uma memória muito boa e entendia as coisas muito rápido, mas tinha outra razão pela qual o Raul tinha escolhido Bernardo. Ele tinha o poder de controlar o vento. O Prota fica muito feliz e diz que tinha certeza que ele iria conseguir. Bom, os atributos do Bernardo não eram tão bons assim, mas ele tinha um grande talento para ser um subordinado ou um telepata. O Prota havia finalizado seus preparativos e manda o Bernard se preparar, porque eles iriam partir ao domínio de Deus, a Floresta Amaldiçoada, assim que os cavaleiros se acostumassem com a janela de estátua. Em seguida, eles vão até a Floresta Amaldiçoada e o nosso meninão já estava tirando aquele X1 contra um ogro. Porém, o ogro era muito lento. O garoto acaba acertando um simples soco na cabeça do ogro, que desintegra seu pescoço inteiro. Em seguida, aparecem centenas de ogros com um ogro vermelho, que parecia ser o líder deles, querendo fazer o Prota ir de arrasta. O domínio de Deus, Floresta Amaldiçoada, mas especificamente o domínio de Deus, não era só um local para acumular recursos, também abrangia toda a cidade de Mira. Se os jogadores se machucassem, eles são curados. Se morrerem, eles são revividos nessa cidade. Por isso, ela era o melhor refúgio. E na floresta, a bênção só se aplica aos monstros. Então o número de monstros permanece igual, mesmo depois que são mortos. Humanos não podem ser revividos na Floresta Amaldiçoada e saem dela com os itens que receberam dos monstros que caçaram. Se atacar eles do lado de fora, os itens se transformam em cinzas e desaparecem. Mas isso só se aplicava a civis. Os jogadores podiam usar os itens que pegam dos monstros fora da floresta, com um sistema de assistência. O Prota arrebentando todos os ogros na porrada, enquanto o ogro vermelho se perguntava que poder era aquele. Em seguida, o Prota usa sua psicocinésia, acabando com o ogro vermelho. O Jake começa a falar que aquela habilidade do Prota era bastante inconveniente. Porém, o Philip manda ele parar de falar e continuar tirando a pele dos ogros. O Jake não fica nada feliz com essa atitude do Philip. Enquanto juntava o sangue dos ogros, o Prota agradece pela ajuda dos seus soldados e diz que eles poderiam ficar ainda mais fortes estudando os livros de habilidade. O Philip tinha ficado bastante forte e viu com seus próprios olhos o porquê que o Prota tinha comprado esses livros de habilidade, em vez de armaduras poderosas. O Philip fica suspeitando como que o Prota sabia dessas coisas, porque aprender uma habilidade tão rápida assim era muito incrível. Em seguida, o Philip dá uma checada no chat da guilda e fica muito surpreso, mandando o Prota olhar também. O Raul fica impressionado e diz que tinha visto e que eles precisavam voltar para Mira urgente. Isso foi por conta que os soldados do Prota estavam sendo massacrados por esses caras aí, que era da família Viscondado Randall, a mesma família do Dion, primo do Raul. Provavelmente eles estavam cobrando o Prota por ter humilhado o cara lá no torneio, né? Eles começam a massacrar os soldados do Prota, dizendo que iria cobrar ele também, e mandando ele se apressar. Porém, os soldados ficam revivendo e eles não sabiam o motivo. Enquanto esse cara chamado Ramon, o primogênito do Viscondado Randall, se gabava por massacrar os caras, quando ele menos espera, tem sua cabeça estourada do nada. Os seus irmãos começam a entrar em desespero, gritando por ele. Quando eles olham para trás, vê o Prota muito puto, perguntando como eles ousavam ofender ao condado Washington. Eles iriam ter que pagar com mais do que apenas suas mortes sem valor. Como vocês podem ver, o Prota estava puto pra cacete. Bom, mas eu vou finalizar o recap por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Isso me ajuda demais, vocês não estão ligados. Caso queira apoiar o canal com alguma quantia, meu Pix vai estar aí no primeiro comentário fixado. É só clicar no link, copiar a chave e mandar. Caso não tenha, tá tudo bem. Seu comentário, like, inscrição já ajuda pra caramba. Se inscreva aí pra gente tá batendo a meta de 20k de inscritos. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.